Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026, 13 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Hoje trago aqui um assunto muito importante que é Netuno em Áries, histeria e confusão coletiva. Este planeta vai ficar neste signo a partir de hoje até meados de 2039. Neste exato momento que estou gravando, Netuno ainda está terminando sua passagem triunfal no signo de Peixes, o seu domicílio na astrologia moderna, que é a que eu também utilizo aqui. Na astrologia tradicional é domicílio de Júpiter. Na astrologia moderna, além de Júpiter, temos o Netuno, que é o corregente. Então, ele está deixando hoje, daqui a um pouco mais de 2 horas, Netuno se despede definitivamente de Peixes. E só voltará neste signo daqui a aproximadamente 165 anos, que é o tempo que ele demora para dar a sua volta completa. Talvez até um pouco menos de 165 anos, mas geralmente 1,5 século, pelo menos, ele vai demorar para voltar em Peixes. Nem eu, nem você, nem meus parentes, nem os teus, nenhum ser humano na face desta terra estará vivo para ver Netuno retornar a Peixes. Nenhum de nós estaremos aqui, nem mesmo quem está nascendo hoje, quem estiver nascendo por esses dias que vêm, pelos próximos meses, não verá Netuno em Peixes, certo? Então, qual que é a tônica de Netuno em Áries? Ele esteve no período de 1861 a 1874. Não vou trazer aqui qual que foi o contexto daquela época. Outros astrólogos aí no YouTube vão falar a respeito disso. Aqui eu não vou ficar trazendo muito esses detalhes, tá? Até para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu vou adentrar em outras partes. Mas Netuno ficou naquele período e ele vai voltando hoje até 2039, aí por cerca de 13 anos no signo. E vai ser um problema, confusão para todo mundo. Vai ser histeria, principalmente no 0 graus de Áries. Principalmente quando Saturno estiver conjunto, que vai ser daqui a quase um mês. Menos de um mês ainda, tá? Vamos olhar o que vai acontecer com Saturno e Marte. Com Netuno no signo, né, de Marte, porque esse aqui é o signo regido por ele, né? E o Netuno vai adentrar no signo de Marte. E vemos aqui nesse gráfico que lá pelas 14 horas e 35 minutos do horário de Brasília, Netuno pisa de vez na soleira de Áries. E aí abre-se uma nova energia. Claro, não significa que tudo isso que eu vou dizer agora vai acontecer. E aquilo que eventualmente vier a acontecer não significa que vai ser no exato instante, que vai ser no exato dia. Isso vai sendo ao longo do período que nós vamos perceber os acontecimentos. Netuno em Áries vai estar envolvido com muitas doenças mentais, doenças oculares, doenças auriculares, auriculares, né, do ouvido, né? Enfraquecimento de militares, o que vocês vão ver de militares afastados, doentes, presos, não vai estar no gibi. Vai ser uma quantidade imensa. Militares que eu digo principalmente aqueles que trabalham em forças armadas de qualquer lugar do mundo, mas principalmente aqueles que estão em lugares de conflito. Tá? Os nossos militares aqui do Brasil provavelmente vão passar por isso, mas a gente espera, né, que tudo transcorra bem, que eles estejam bem. A gente precisa ter uma defesa bem
consolidada, mas vai atingir principalmente os militares da Marinha, seja daqui, seja da Marinha de qualquer lugar do mundo. O Brasil, a gente espera e reza para que tudo transcorra bem com a Marinha Brasileira, que a Marinha Brasileira esteja preparada, que neste período ela esteja fazendo cada vez mais atividades de defesa, cada vez mais treinamentos, né? Que esteja com tudo em dia, com as tecnologias em dia, com tudo, todo um aparato, né, para fazer frente a uma defesa contra os inimigos, né? Mas a gente fica temendo também por uma guerra, né? E nos outros países é aquilo que a gente já sabe, né? Principalmente aí Estados Unidos e outros países que têm marinha vão começar aí ter muitos problemas, certo? Marinheiros principalmente também vão começar a ficar aí, passar a ter doenças, vão ter que se afastar. Tempestades no mar vai ser bem complicado, vai começar a aumentar. Nós vamos ter muitas guerras nos oceanos, guerras marítimas, né? Aquecimentos dos oceanos por conta do aquecimento global, né? Se o aquecimento global ele está numa crescente, ele está cada vez piorando, certamente os oceanos também vão aquecer cada vez mais. Vai derreter geleiras, vai acontecer muitos maremotos. As águas vão avançar com violência para cima das cidades, dos países, vão arrebentar de vez. E, por consequência, também as chuvas vão ser torrenciais, cada vez mais fortes. Chuvas perigosíssimas, chuvas inclusive de granizos, chuvas que vão assim causar muitos acidentes, mas vão causar assim muito estrago, principalmente, muitas mortes, provavelmente. A gente espera que não, mas provavelmente nesses 13 anos nós vamos ver muito isso. Incêndios criminosos nem se fala. O que vai ter de gente mau caráter querendo aprontar também vai acontecer de diversas formas. Nós vamos ver isso no noticiário, o crime incendiário acontecer assim numa exponencial, tá? Nesse período. Outros também que são capazes de sofrerem com Netuno em Marte são os pugilistas, os boxeadores, né? Aquelas lutas que acabam atingindo a cabeça, e a gente sabe que uma batida na cabeça não é brincadeira, né? É algo muito sério, e geralmente esse pessoal acaba tendo alguma demência, acaba tendo algum problema, então eles vão começar a ter muitos esquecimentos, vão começar a ter outras doenças que ainda talvez sejam desconhecidas. Muitos boxeadores, lutadores vão se afastar, tá? E outros também que vão começar a ter problema com Netuno em Áries são profissionais de educação física, profissionais que trabalham em academias de ginástica e quem frequenta também academia de ginástica. Vai aparecer muito provavelmente muitas doenças que afetem aí a cabeça, que afetem a musculação, tá? Então, assim, a gente ainda desconhece. Eu não sou da área da saúde, não posso aqui ficar afirmando o que pode acontecer, mas é a tônica, o que está tangenciando os assuntos relacionados à parte astrológica, tá bom? Tô dizendo aqui para parar de fazer atividade física? Não, jamais, tá? Mas evitar os excessos de atividade física. O que pode ter de gente querendo fazer atividade física em excesso vai complicar e vai trazer doenças. Tudo aquilo que é em excesso também tem seu resultado nada bom. E aí, com isso, nós vamos ver também afastamentos
desses tipos de profissionais, dessas pessoas que frequentam muito academias, cada vez maior, tá bom? Mas não é para parar com a atividade física, é para frequentar a academia. E não é para sair fazendo qualquer atividade física, porque antes de adentrar numa academia, é obrigatório, é necessário passar por um médico, consultá-lo, saber se você pode ou não fazer atividade física, porque muitas vezes você pode ter algum tipo de algum problema cardíaco ou algum outro tipo de problema físico que te impossibilite ou possa até causar aí algo disruptivo. Você pode estar lá de repente fazendo atividade física e você tem um colapso, tá? E esses colapsos eles são bem capazes de acontecerem. A gente vai ver inúmeros flagrantes. A gente já viu recentemente um flagrante ou outro assim bem esporádico, mas agora pode crescer essa quantidade durante esse decorrer dos 13 anos. E com isso, o Netuno em Áries ele vai falar também de assuntos sobre inspiração, idealismo, vai falar de generosidade, vai falar de sensibilidade extrema, né? Você ter aquela percepção do lado espiritual muito intenso, né? Nós vamos falar também de coisas que estão muito distantes, mas principalmente coisas distantes que são intangíveis, aquilo que a gente não consegue pegar. Então, estes são os assuntos: confusão, loucura, insanidade, vícios, de modo geral, principalmente com drogas, né? Netuno em Peixes também tinha relação aí com vícios em drogas, que aumentou exponencialmente nos últimos anos, mas em Áries também a tônica vai ser outra. Também vai ser com relação a isso, mas a gente pode... Eu acredito, talvez, que em Peixes a coisa foi muito mais tensa ali, principalmente com relação àqueles que são os viciados em si, mas em Áries pode ser que seja com relação a muitas operações contra o tráfico, né? Que mexe com essas coisas. Então pode ser que aí tenhamos algo mais assustador do que a gente já viu até hoje, né? E bem-estar social. Bem-estar social vai ser uma preocupação dessa década aí que vem, né? Desses restantes de anos que nós vamos passar. Muita gente confusa, muita gente com problemas de sono, insônia, questão de desmaio, sonambulismo, coma, alucinações. Então o bem-estar vai começar a ser a pauta desses próximos anos, porque nós estamos entrando numa espiral da qual a gente não vai escapar mais. E se isso não for olhado com muita seriedade, nós vamos acabar tendo muitos problemas sérios. E tudo aquilo que a gente não vê volta para a gente em forma de destino, né? Então, termos aí muita atenção, né? E aí, quando a gente olha aqui, Netuno entra a 0 graus de Áries a 14 horas e 35 minutos de hoje. Então, neste exato momento que eu estou gravando aqui, que são 13h26, Netuno ainda está em Peixes. Mas no momento que você estiver aqui me assistindo, Netuno já vai estar em Áries. E definitivamente, agora ele não volta mais para Peixes. Só daqui a mais de 1,5 século. Mas ele não volta mais. Então, quando esse vídeo subir para o YouTube e você estiver me assistindo, tenha certeza, Netuno já está em Áries. Ok? Vai acontecer nesse dia? Não, mas é ao longo do período. Tá? É isso que eu vou falar. Não vou ficar aqui citando o que é o Netuno pelas casas astrológicas, né? Pelas casas mundanas de mapas natais. É um assunto muito longo, vai ser um tema para outro vídeo à parte, tá? Para não ficar estendido demais esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? E eu não quero deixar esse vídeo extremamente complexo.
mas essa vai ser a tônica. Netuno vai fazer conjunção com Saturno dia 20 de fevereiro. Isso vai cair numa sexta. Eles estarão aqui, ó, 0 graus e 44 minutos de Áries. Exatíssimos. O grau da histeria. Então, nós vamos ver aí coisas bem complicadas. Já vimos anteriormente, antes da retrogradação para peixes, que eles estiveram nesses graus aí iniciais e tivemos aí de repente uma febre do bebê reborn, os bebês surrealistas, né? Uma coisa assim abominável, porque como que você vai sair tratando um boneco como filho? Uma coisa é você ter o bebê reborn como coleção. Ah, é diferente. É uma coleção, assim como nós homens temos coleção de carrinhos, muitas vezes. Eu mesmo tenho coleção de viaturas da administração pública, de combis. Adoro, mas eu fico brincando com isso? Não, eu já não estou mais na fase de brincar. Tá lá só de enfeite, né? Para a gente apreciar a beleza, né? Do trabalho, de quem confecciona a miniatura. A mesma coisa das bonecas. Quem confecciona, quem faz aquelas bonecas, aqueles bonecos bebê reborn, né? Como que perfeição, que bonito, deixa lá na estante. Não é para brincar, não é mais a fase. E as pessoas ali estavam exagerando, estavam levando em filas, estavam levando em hospitais, estavam levando em OBS, estava indo até para questão judicial. Teve uma advogada que pegou aquele caso e falou, mas peraí, mas como que eu vou entrar com uma ação pedindo guarda compartilhada de bebê reborn? Isso é uma coisa inconcebível. Certo? Então, isso é o ponto de loucura. E aí, cabe quem cuidar disso, né, ser tratado pela psicanálise, né, porque tem algo aí muito sério. E nós vimos isso, e agora vamos ver, talvez, outra febre que vai pegar assim, e aí pode ser uma coisa assim mais grandiosa. A gente espera que não, mas há uma possibilidade, tá bom? E o que acontece? Netuno com Saturno nos fala de renúncia, sofrimento, sacrifício, nos fala de cuidados que devemos ter, vai falar de muita insegurança. Infelizmente, se a gente aqui no Brasil já temos muita questão de insegurança, até nos outros lugares do mundo tá tendo muita insegurança, né? Agora vai aumentar, tá? Então, muito cuidado. Pestilência, hábito de neurótico, né? Inibições emocionais, doenças crônicas. Vai falar muito das pessoas muito idosas, tá? Elas vão estar muito, principalmente nessas pautas. Na saúde pode falar de doenças crônicas, pode falar de doenças hereditárias, infecciosas, doenças hepáticas, doenças pulmonares. É o que foi observado. Isso está lá constando no livro Astrologia e a Arte de Curar, de Ateman. Né? Então, foram as observações ao longo do tempo. Perdas de peso, vemos aí as questões das canetas emagrecedoras, que já está vindo aí do finalzinho de peixes, que está virando um problemaço, né? Que estão fazendo com isso daí. E a gente espera que as autoridades combatam com mais firmeza ainda e que arranjem aí um novo procedimento protocolar aí para que não seja qualquer pessoa que tenha acesso a essas canetas, né, de emagrecimento. Vai falar de falta de vitalidade e, como eu já tinha dito, histeria, tá? Então vai ser sério, a coisa vai ser séria. E do mais, voltando aqui ainda, Saturno e Netuno, vai falar a respeito de invenções, de ocultismo, de psique, de perseguições, condições domésticas peculiares, acidentes aos montes, risco de afogamento diverso. E isso é o Netuno com a Achete. E o Saturno com a Achete fala de risco de morte na infância. Então nós vamos ver muita problema de crianças que não vão conseguir vir ao mundo, né? Não vão conseguir
nascer, né? Muitos natimortos, ou vão falecer logo cedo por alguma questão. Pode ser da guerra também, né? Que é uma das questões, mas pode ser por questões de uma doença que atinge a coletividade. E aí é importante a vacinação, né? Sempre é importante aí estar olhando os cronogramas dos governos, entrar nos sites oficiais dos governos, saber se informar aí com questões do que significa cada vacina, para que serve cada vacina, porque vai ser muito importante, tá bom? Vai falar de resfriados, de tuberculose, também vai falar de problemas domésticos, de morte por afogamento também, e também de muito acidente, tá? Os dois planetas também tangenciam alguns temas parecidos. E aí, isso vai se complicando quando a Lua aqui vai dando a sua volta no zodíaco. Então, quando ela vai passar aqui pela estrela Ramal, aqui em Touro, entre 7 e 8 graus de Touro, vai falar de crimes premeditados, vai falar de brutalidade, de violência de paciente, também vai falar de paciente, de sucessos lentos de algum trabalho que é feito arduamente, problemas amorosos, muito embora essa estrela é boa também para casamento. Ela geralmente é boa para casamento. E, claro, dependendo de como o planeta estiver bem aspectado, né? E quem é o planeta que está bem aspectado. Mas, às vezes, ela é muito boa, mas ela também tá esse probleminha aí, né? Um caso de amor. E quando ela chegar aqui no início de Virgem, a 0 graus de Virgem, vai fazer conjunção com a estrela Sirius. E aí você tem tanto Netuno e Saturno aqui com a Chat, enquanto a Lua está aqui, você vai ter questões como morte por armas de fogo cortantes ou por feras bestiais. Também é muito típico disso, que já foi percebido. Como que a gente sabe dessas questões de estrelas, né, das energias das estrelas? Tem um site chamado Constellations of Worlds, que lá traz todas as observações feitas lá por Vivian e Robson, né, que eles inclusive tem lá sobre um livro de astrologia e as estrelas fixas, que é lá de 1923, se não me engano. Né? Então, tá tudo lá. É bom fazer essa pesquisa, são muitos detalhes, aqui eu estou trazendo só o resumo, né? E quando a Lua chegar aqui, entre os 14 e 15 graus de Capricórnio, vamos ter também questões de mortes violentas, tá? Então, o que acontece? A tônica vai ser essa. E toda vez que algum maléfico chegar aqui em peixe, aqui com a Chat, né? Por exemplo, o Marte, que vai ser o próximo maléfico que vai fazer conjunção aqui, nós vamos ter também morte por catástrofes, enchentes, naufrágios, acidente em minas terrestres, tá? Vamos observar isso. Acidentes por aeronaves e muita gente aí tentando querer fazer ritual de passagem, né? Então nós vamos ver aí talvez campanhas de Setembro Amarelo, por exemplo, mais frequentes e campanhas para poder ajudar, para auxiliar, para que as pessoas não queiram fazer essa coisa, né? De ritual. Que é chamado assim, né, na área lá da psicologia, inclusive. E aí também temos a criatividade mental para quem estiver preparado. Esse é o ponto positivo dessa estrela Chat. Ela só tem esse efeito positivo para quem está consciente, para quem está percebendo as coisas e está fazendo ações para poder ser mais, como podemos dizer assim, proativo, mais voltado para o lado espiritual, ou para fazer coisas que realmente gosta, botar em prática aquilo que gosta. E aí você tem essa criatividade mental. Aí esse é o ponto bacana da estrela Chat, quando ela está ativada, tá? Então, é isso. Essa vai ser a tônica.
de Netuno em Áries, e vamos ver no que vai acontecer daqui para frente. A gente espera que tudo isso não aconteça, né? A gente torce para que tudo se resolva logo, mas é a potencialidade, né? Infelizmente não dá para fazer aqui uma previsão para ficar floreando, para ficar dizendo flu flu flu, né? Para agradar. A gente tem que falar a realidade. Então a gente tem que ver a astrologia e olhar a realidade no que é que está acontecendo. Porque o que está lá em cima também está aqui embaixo, e o que está embaixo está lá em cima. Tá? Então uma coisa reflete a outra. Os astros, eles não têm culpa, né? Cabe a nós, nas nossas atitudes, tomarmos o cuidado. A influência está lá, cabe a nós fazermos ou não conforme aquele tom que está sendo tocado. Tá bom? E aí, termino por aqui. Agradeço novamente, muito obrigado. Inscreva-se, curta, compartilhe e nos vemos até o próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!